a vocês, jovens do meu país, tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Queremos que o futuro seja de vocês. Nós queremos mais. Nós queremos que o presente, o próprio presente, já seja de vocês. E salve, salve aí então, galera. A gente vai contar hoje a história do Leonel de Moura Brizola, assim, um exemplo de político, um exemplo de cidadão brasileiro, um cara que lutou pela nossa pátria no sentido mais visceral, no sentido mais literal possível. Antes de começar o vídeo, dá uma pausa aí e te inscreve no canal, né? É importante você se inscrever no canal para manter esse trampo rolando, para manter um incentivo aí para nós. Então, sem mais delongas aí, bora pro vídeo, meu amiguinho, chama aí. Leonel de Moura Brizola nasceu no povoado de Cruzinha, atual município de Carazinho, então, no Rio Grande do Sul, em 1922, no dia 22 de janeiro. Em 1936 ele foi então para Porto Alegre para tentar estudar, né, e trabalhar. Trabalharia durante alguns meses, então, nas mais diversas atividades, até conseguir se matricular no Instituto Agrícola de Viamão, atual Escola Técnica de Agricultura, próxima à capital gaúcha, Viamão ali, região metropolitana de Porto Alegre. É diplomado em técnico rural, então, em 1939. Em 1945, ele entrou para a Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí foi diplomado engenheiro Leonel Brizola em 1949. Ele era simpatizante do Getúlio, então, e em 1945 ele se juntou ao primeiro núcleo gaúcho, então, do PTB. E já em 47, quando ainda era um estudante, um moleque de 20 e tantos anos ali, ele foi eleito deputado estadual pelo PTB. Ele iniciou seus trabalhos, então, na Assembleia Estadual do Rio Grande do Sul, e a Assembleia estava encarregada, na época, de escrever, então, a Constituição do estado do Rio Grande do Sul. E ele resolveu, então, cumprir esse mandato de deputado estadual, dando um enfoque especial à causa das pessoas mais necessitadas. Ele se via como um representante, então, das pessoas mais necessitadas, das classes mais baixas da sociedade. Em 1º de março de 1950, ele vai se casar, então, com a Neuza Brizola. Se tornou Neuza Brizola, né, mas é Neuza Goulart, irmã do João Goulart, ambos de São Borja, da cidade de São Borja, que é considerado o berço do trabalhismo nacional. E o padrinho do casamento, cara, o padrinho do casamento foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio Getúlio Vargas. Em 1955, ele foi eleito prefeito de Porto Alegre. Ó a carreira do cara, um bagulho incessante, frenético, constante. Ele deixa a Câmara, então, em dezembro, deixa a Assembleia em dezembro e vai focar nas demandas dos trabalhadores enquanto é prefeito de Porto Alegre. Saneamento básico, transporte público, enfim, vão ser as principais preocupações dele, além da educação. O Brizola ficou conhecido, então, como o cara que se preocupava fundamentalmente com a educação. Se não bastasse, em 1958 ele foi eleito governador do estado do Rio Grande do Sul, quer dizer, o homem não parava. Ele nem terminava os mandatos, já era eleito a um outro cargo. Ele toma posse em 1959, então, e vai acabar se preocupando fundamentalmente com o desenvolvimento econômico do Estado. E isso vai acarretar o fato dele ter batido de frente com algumas, né, multinacionais. A intervenção do Estado nos setores de energia e comunicações teria uma ampla repercussão política, com a encampanação das subsidiárias de duas poderosas corporações internacionais, né? Encampanação é a estatização, então, dessas empresas que eram multinacionais. Em 59, o Brizola decretou, então, a encampanação pelo preço simbólico de 1 cruzeiro da Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense, uma filial da American and Foreign Power Company, proprietária, então, da rede de distribuição da Grande Porto Alegre. E já em fevereiro de 62, vai ser encampada a Companhia Telefônica Rio-Grandense, que pertencia, então, à International Telephone and Telegraph. Se eu não me engano, ambas as empresas são americanas. Tomando medidas que visavam o encaminhamento da reforma agrária no estado, o Brizola também apoiou o movimento dos agricultores sem terra, então Master. Em 25 de agosto de 61, então, o então presidente Jânio Quadros
pá, salta fora da presidência. E no mesmo dia, devido à ausência do vice-presidente João Goulart, que estava em missão oficial na China, foi empossado interinamente o presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli. Bem, o que rolou? Quer dizer, alguns ministros militares se opunham à posse do Jango, à posse do João Goulart. Ele estava na China, ele era visto como um cara comunista, ele era visto como um cara de esquerda radical e tal, né? Então os militares se oporam à posse de Jango, que estava fora do país na época. Imediatamente o Brizola começou a fazer uma movimentação, e essa movimentação ficou conhecida então como Campanha da Legalidade, quer dizer, é uma movimentação para acabar rolando um apoio popular, né, para tomada de posse do Jango. O que ele fez? Ele invadiu a Rádio Guaíba, e invadiu um conjunto ali de 100 rádios, tá? E montou a Rede da Legalidade, quer dizer, rádios do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, que tentavam estimular a população, então, a apoiar a posse do João Goulart. Bem, a essa altura, parte do exército receberam ordens, então, para invadir a sede do governo gaúcho, e essas ordens envolviam, inclusive, o assassinato do Brizola. Esses militares se negaram, então, a receber essas ordens, ou a cumprir essas ordens, e declararam apoio à campanha da legalidade. Bem, só que a essa altura o Brizola já tinha se entrincheirado no palácio, né, já tinha fechado o palácio e estava começando a armar a população, tendo em vista ali a iminência de uma guerra civil. Bem, acabou acontecendo toda uma movimentação ali, e o João Goulart acabou concordando tomar posse como presidente, mas dividindo os poderes, então, com os membros do legislativo. Depois houve um plebiscito ali, a gente voltou ao presidencialismo, mas a gente viveu por instantes, então, um regime parlamentar no Brasil. Bem, então a campanha da legalidade é um episódio, assim, muito famoso na política e na história brasileira, né? Ficou característico, assim. E o Brizola está altamente ligado, então, a essa conjuntura, a esse episódio. É reconhecido como um herói, justamente, em função disso. Foi um episódio marcante da vida brasileira, deixou as suas lições. Eu acho que em toda a história latino-americana, aí ficaram, né, fecundos ensinamentos, né, daqueles momentos. Nós vivemos instantes, né, que até hoje recordamos com emoção. Eu nem sei como é que conseguimos fazer aquilo tudo. Era todo um sonho de defender o país, mas de repente nos vimos o povo brasileiro uníssono ao nosso lado, e tudo teve que retroceder. A tentativa de impor um regime autoritário teve que retroceder. Bem, o Brizola ainda foi deputado federal pela Guanabara, mas aí acabou exilado em 64, tendo em vista, então, a deflagração do golpe civil-militar no Brasil. Passou os primeiros 10 anos da ditadura militar no Uruguai, e em 20 de setembro de 1977, ele e a sua esposa voam, então, para Buenos Aires, e de lá partiram para os Estados Unidos, porque ele tinha receio de perder o exílio no Uruguai, ser preso, em função de ter iniciado uma ditadura militar no Uruguai também. Então volta pra mim aqui agora. Ele desembarca no Brasil no dia da independência, em 1979, na cidade de São Borja, né, que era uma cidade que ele tinha um carinho todo especial. Tem, né? Ele tá enterrado em São Borja. Depois desse retorno, em 1982, ele foi eleito governador do Rio de Janeiro. Foi um cara que ele ocupou, então, por 2 mandatos. O povo do Rio tinha um carinho muito grande pelo Brizola, era reconhecidíssimo no Rio. Bem, como governador, o Brizola desenvolveu desenvolveu projetos para a área da educação, que ficaram conhecidos como CIEP, que eram os Centros Integrados de Educação Pública, que foram projetados por ninguém mais, ninguém menos que Oscar Niemeyer, que, né, era uma amizade que o Brizola cultivava. Bem, ele acabou agindo enquanto governador do Rio, tentando, de certa forma, terminar com a repressão que a polícia estadual exercia nas favelas. Ele terminou com as operações policiais nas favelas, e incentivou a polícia a concluir, a terminar, e incentivou a polícia a embater os grupos de extermínio, né, que eram tão conhecidos e tão atuantes no Rio de Janeiro da época. Então ele foi um ferrenho opositor a essas atividades de comandos de extermínio e afins. E foi contra, então, a repressão policial que já existia na época e existe até hoje, né? E ainda foi candidato à presidência da República em 1989, ficou em 3º lugar, perdeu a 2ª posição para o Lula, e o Lula foi, então, disputar a presidência com o Fernando Collor de Mello, que acabou sendo... Bem, o Brizola veio a falecer de infarto no Rio de Janeiro em 21 de junho de 2004. E a sua morte teve um impacto
muito na política nacional, de certa forma. Ele era reconhecidíssimo por quem compactuava com as suas ideias e por quem não compactuava com as suas ideias. Milhares de pessoas estiveram no Palácio da Guanabara para prestar homenagens pro Brizola, e depois ele baixou então para São Borja, onde ele foi enterrado. Eu fui no velório do Brizola, tá ligado? Eu fui no velório do Brizola. Eu vi o Brizola passando no caixão, assim. Um amigo meu pediu dinheiro pro Antony Garotinho. É verdade essa história. Pediu 5 pila pro Antony Garotinho. Ele foi enterrado, então, em São Borja, onde Getúlio e Jango tá enterrado. Eles estão enterrados muito próximo. Ele tá enterrado junto com a família Goulart, né? Família da sua esposa e família do João Goulart, e acabou sendo reconhecido então como um dos maiores representantes do trabalhismo no mundo. Essa ideologia que defende a construção de um regime de bem-estar para o trabalhador, essa classe que tudo produz. E só uma coisa a gente pode falar para vocês: que falta faz um Brizola na política atual. Bem, esse foi o nosso personagem na história de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Já senta o dedo no joinha aí. Não te esquece de se inscrever no canal. Quem poderia substituir o Brizola na conjuntura política atual? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Falou, gurizada, e até o próximo vídeo.